Martim Lutero disse que quando as pessoas falam de Deus, elas podem tomar dois tipos de caminhos: ao caminho da glória ou o caminho da cruz. Um método constrói uma imagem de Deus de acordo com o que parece razoável para o homem. O outro olha para a revelação de Deus em Cristo e este crucificado. Um é o caminho para o inferno, o outro é o caminho para o céu. O assustador é que todos nós naturalmente pensamos de acordo com o caminho da glória, que na verdade é o caminho que leva para o inferno. Se você acredita diferente de mim, deixa eu demonstrar aqui o meu ponto de vista. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para você, perguntas retóricas, e aí você vai monitorar as suas reações instintivas. Imagine que um pregador chame alguém de satânico. Essa pessoa é satânica. Quais tipos de coisas você imagina que a pessoa tenha dito ou feito para ganhar esse rótulo de satânica? Provavelmente algo muito ruim, certo? Agrediu alguém, defraudou, fez coisas terríveis. Ok, eu vou deixar você continuar com a sua imaginação. Agora, imagine que um outro pregador quer que você aprecie as coisas de Deus, a vontade de Deus. O que você imagina que ele quis dizer com as coisas de Deus? Ok, não vou dar dicas aqui, eu quero que você imagine a respeito dessa pergunta. As coisas de Deus, no que você pensa a respeito disso? Agora imagine que o pregador, talvez um outro pregador, talvez o mesmo, quer que você esteja menos atento às coisas dos homens para se concentrar mais nas coisas de Deus. O que você acha que são as coisas dos homens e quais vocês acham que são as coisas de Deus? Enfim, pausa esse vídeo se você quiser, reflita nessas 3 perguntas. Mas vamos permitir agora que Jesus enfrente os nossos instintos naturais, que Jesus derrube essas impressões instintivas que nós demos a essas perguntas. Aqui em Mateus 16, Jesus acaba de ser declarado por Pedro, como Cristo, o Filho do Deus vivo. E em resposta, Jesus declarou Simão como Pedro, ou o Pedroso, a rocha, e lhe dá então as chaves do reino. É um dos momentos mais altos e prestigiados na vida de Pedro. E isso dura apenas 1 ou 2 minutos, porque nos versos seguintes, eis o que acontece a seguir. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo algum irá lhe acontecer. Jesus, voltando-se, disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Mateus 16, 21 a 23. Deixe-me levantar aqui 6 pontos que talvez vão te deixar em choque, mas que é para a gente refletir aqui um pouco sobre essas questões das coisas de Deus, das coisas dos homens, das coisas satânicas. Primeiro, Jesus vai de filho de Deus a vítima sacrificial no espaço de apenas 5 versículos. Assim que ele acaba de ser declarado por Pedro como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus imediatamente proclama a sua própria morte. Ele deve ser morto. A sua identidade é de filho, só que a sua missão é de sacrifício. E se a gente não entender a questão do sacrifício, nós não vamos entender o Filho, porque Jesus é o Cristo, e Cristo significa o Cordeiro de Deus, ou, pelo menos, aquele que é ungido para a morte. Só que ele se recusa a ser conhecido como um Cristo sem cruz. Se nós pensarmos nele sem a cruz, a gente vai cair no perigoso caminho de apenas ir pela glória, pela exaltação. Um outro ponto aqui, ponto de número 2. Pedro ele se encanta com o caminho da glória. E quando ele faz isso, ele desce de portador das chaves do céu para um conduto de Satanás. Isso em apenas 4 versículos. Jesus identifica nas palavras de Pedro a voz do próprio diabo distraindo Jesus da sua missão, que é a cruz. Mais tarde, Pedro vai escrever da cruz como uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 8. Só que antes de escrever sobre ela, ele mesmo tropeçou nessa rocha. Logo ele, que pouco antes havia sido chamado de Pedroso, acabou tropeçando na verdadeira rocha. Ponto de número 3. As coisas dos homens são satânicas. O que qualifica o conselho de Pedro a Jesus como satânico? O que você acha que é? Por que Jesus considera que o que Pedro falou é satânico? Ele apenas aprecia as coisas dos homens.
Só que de que lado está a humanidade para que o Filho de Deus identifique o ser humano com o diabo? Você já parou para se perguntar sobre isso? Ponto de número 4. Essa apreciação das coisas dos homens é uma simples questão de caminhar em direção ao conforto e evitar o caminho da cruz. O satanismo é simplesmente a preferência pelo conforto e pela preservação, ao invés de trilhar o caminho da cruz e do sacrifício. Ponto de número 5. O pecado de Pedro não é nem mesmo que ele deseje o seu próprio conforto, mas que ele tente pastorear o Jesus da cruz em direção ao conforto. Pedro pensa que está ajudando Jesus e, na verdade, o seu encorajamento à autopreservação é um ato demoníaco. Desejar um Cristo sem uma cruz é a definição básica do caminho de busca pela glória. Portanto, é o caminho demoníaco. E o caminho da glória é o caminho de Satanás. Ponto de número 6. As coisas de Deus significam Cristo crucificado. A maior grandeza da divindade é Jesus sangrando por diabos, como Pedro. Se nós quisermos apreciar as coisas de Deus, nós devemos olhar resolutamente e diariamente para a cruz de Cristo. Então a gente precisa reverter as nossas reações e respostas instintivas. Quais são as coisas dos homens? Não são coisas neutras, são coisas satânicas. E o que é ser satânico? Simplesmente evitar o caminho da cruz. E quais são as coisas de Deus? Elas são Cristo e Ele crucificado. E eu acho isso um desafio muito profundo, e eu acho, inclusive, que eu tenho grandes chances de cair no mesmo erro de Pedro. Se até mesmo o Pedroso pode errar tão diabolicamente, então eu acho que eu estou com problemas, e talvez você também esteja. Portanto, a gente precisa permitir que Jesus redefina todos aqueles conceitos que nós pensamos conhecer tão bem. Glória, as coisas de Deus, até mesmo o próprio Deus, são realidades em forma de cruz. Nós devemos aprender e reaprender essas coisas todos os dias aos pés do Calvário.